Agora na Rádio América, bate-papo. Bate-papo. Olha pessoal, nosso século é marcado pelo crescente envelhecimento da população. De acordo com dados do Censo 2010 divulgados pelo IBGE, enquanto em 1991 a população com 65 anos ou mais correspondia a 4,8% do total de brasileiros, no ano passado esse número chegou a 7,4%. Nesse ritmo, como será que o corpo humano tem reagido? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, prevê que em 2020 vão existir 54 milhões de pessoas com cegueira na terceira idade, metade dos casos relacionados à catarata. Para abrir seus olhos, o Tarde Viva de hoje traz uma conversa em torno do problema. Vamos esclarecer esse assunto com o Dr. Ricardo Guimarães, oftalmologista e diretor do Hospital de Olhos. Dr. Ricardo, muito boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Tarcísio. Obrigado. Doutor, para os nossos ouvintes terem essa informação que é tão importante, o que é a catarata e como ela se desenvolve? Tarcísio, a catarata é vista às vezes como um processo de doença. Na realidade, se trata de um processo normal e fisiológico do envelhecimento, do processo de envelhecimento, e tal como nossos cabelos brancos ou as rugas da nossa pele, na lente interna do olho, nós temos uma lente interna nos nossos olhos que nos permitem focalizar as imagens com precisão. Essa lente, que é transparente no jovem, na medida que envelhecemos, ela vai se tornando mais amarelada, depois esbranquiçada, e essa perda da transparência da nossa lente natural, da lente natural dos nossos olhos, que nós denominamos como catarata. Agora, doutor, é possível prevenir a doença? Dentro da perspectiva de se prevenir o envelhecimento, ou, digamos, talvez de forma mais apropriada, retardar o envelhecimento, sim, e os conselhos em relação à catarata seriam os mesmos que você utiliza para o seu organismo, de boa alimentação, evitar bebida alcoólica, ou pelo menos beber com moderação, evitar drogas, doenças, todos esses processos que de uma maneira geral aceleram o processo de envelhecimento, da mesma maneira aceleram o processo de aparecimento da catarata. E de que maneira a doença se manifesta, doutor? O problema sempre tem uma evolução muito rápida ou, dependendo do caso, fica estagnado? A catarata, a manifestação mais importante da catarata é levar a uma perda de qualidade da imagem que você vê, e ao mesmo tempo em que o processo de envelhecimento leva também a um endurecimento da lente que era anteriormente elástica e cuja consequência principal e visível em todos nós, ao redor dos 40 a 45 anos, é que nós perdemos a capacidade de focar nos objetos de perto. Você passa a precisar de um óculos. Mais tardiamente, você também começa a enxergar pior em ambientes com pouca iluminação, e tipicamente a pessoa que começa a desenvolver uma catarata começa a precisar de luz cada vez mais clara, né? mais acesa, para que ela possa enxergar num ambiente de baixo contraste. Agora, o senhor falou sobre o óculos, não é? O óculos, ele resolve ou ele minimiza o problema, doutor? Em relação à presbiopia, que é um dos processos do envelhecimento e que precedem o aparecimento da catarata, o óculos vai resolver. Mas nós falamos de muita coisa ruim, deixa eu te falar algumas coisas boas em relação à catarata também, tá? Pois não, doutor. Porque é importante dizer que todos nós vamos desenvolver uma catarata se vivermos o suficiente para. Da mesma maneira que vamos desenvolver rugas ou vamos desenvolver cabelo branco. Sim. Mas é muito comum que as pessoas tenham algum tipo de defeito refracional que leve à utilização de óculos. Se isso não aconteceu até os 40, vai acontecer até essa época. Eu disse também que a catarata leva a um empobrecimento da qualidade da visão. E quando você faz uma cirurgia de catarata hoje, todos esses problemas
eles podem ser resolvidos e você pode recuperar a uma visão que você tinha ainda na sua juventude. Aliás, a cirurgia de catarata é uma dessas poucas cirurgias que são capazes de te restabelecer plenamente a juventude que você tinha no uso da sua visão. Sim. Esse é o lado bom, porque você vai recuperar plenamente tudo que você perdeu sem nenhum prejuízo, ou seguramente você vai ter mais qualidade de visão do que uma pessoa que não foi operada na mesma idade. Isso porque as lentes que são utilizadas hoje na cirurgia de catarata, elas te permitem recuperar a visão de longe e perto, recuperar uma melhor visão, a qualidade de visão à noite, o que nos leva, inclusive, a te dizer que a cirurgia de catarata é talvez a principal cirurgia que você vai fazer na sua vida, dado ao potencial de recuperação e de reabilitação visual que te é dado no pós-operatório. E essa é a notícia boa, né, que a gente tem que dar, junto com o lado ruim da catarata. Sim, claro, e é muito interessante isso que o senhor falou, e aproveitando eu queria saber, é uma prática segura, doutor? E como costuma ser a recuperação do paciente nesse caso aí da cirurgia? Eu posso te afirmar, até te oferecer um embasamento estatístico, que a cirurgia de catarata é a cirurgia mais segura que é realizada no ser humano. É a mais comum e é também a mais segura. Uhum. A reabilitação visual, ela é imediata. Normalmente, quando você opera, a gente usa anestesia local e é uma cirurgia que a cirurgia em si dura cerca de 10 minutos. A visão é recuperada no mesmo dia. Normalmente nós deixamos um curativo com a pessoa durante 1 hora, 2 ou 3 horas, só para ela passar aquele efeito imediato dos colírios, uhum, né? Mas ela geralmente se opera de manhã, à tarde ela já está fazendo uso da visão. A recuperação é imediata e geralmente muito agradável para o paciente. O processo como um todo, a cirurgia de catarata é uma cirurgia muito, muito agradável. É uma experiência muito positiva para o paciente. Olha só que interessante essa informação. Doutor, quem tem casos de catarata na família, certamente pode esperar desenvolver o problema também, ou seja, a doença é hereditária? Alguns casos, eu diria que o fator genético na catarata, ele conta provavelmente por alguma coisa em torno de 25%. Existem aquelas condições sindrômicas de pessoas que têm síndromes na família, e hoje isso é cada vez mais raro, porque o diagnóstico é feito de uma maneira precoce e a intervenção imediata. Mas quando uma criança hoje desenvolve catarata, mesmo quando ela já nasce com catarata, a gente já faz a cirurgia no pós-operatório imediato, coloca para ela essas lentes multifocais, de modo que ela cresce sem hoje grande prejuízo, a menos que ela tenha outros problemas a nível retiniano, glaucoma, outras coisas associadas. A recuperação é muito boa mesmo em crianças. Outra coisa importante também, que é bastante interessante a gente ressaltar aqui, a catarata ela pode ser contagiosa. Existem, por exemplo, casos em que cães e gatos, em cães e gatos. E é possível que o problema seja passado desses animais para os seus donos, doutor? Nos casos de nós estamos tratando de uma condição mais rara, mas suponha que você tem uma catarata produzida por uma infecção. Evidentemente, se a infecção ela é passada do animal para a pessoa, ela poderia levar ao desenvolvimento de uma uveíte, que é uma inflamação dos olhos, e essa uveíte, como consequência, levar ao aparecimento da catarata. Nessas circunstâncias, sim, seria possível. Mas, mesmo assim, são casos raros hoje, porque hoje a pessoa tem um desconforto ocular, se ela percebe que é portadora de uma inflamação, ela procura rapidamente o oftalmologista e esse intervém e corrige o problema na origem, né, Tarcísio? Verdade. Agora, para a gente finalizar aqui, doutor, na área da oftalmologia, tem havido pesquisas sobre o problema e buscas para se evitar ou tratar melhor a catarata? O que acontece, Tarcísio, é que o resultado da cirurgia, ele é tão bom, e pelo fato da própria cirurgia te oferecer uma oportunidade de você ter uma visão melhor do que com o seu próprio cristalino após os 40 anos de idade, a preocupação com esse tipo de prevenção, ele recebe menos enfoque, porque
A catarata, você corrige a catarata, corrige o grau que a pessoa era portadora, corrige a presbiopia, se eventualmente a pessoa é portadora de glaucoma ou outras condições, você já aproveita para corrigir também. Então a prevenção ficou secundária quando você leva em consideração a qualidade do resultado da cirurgia propriamente dita. Mas esses conselhos seriam os mesmos conselhos dados a quem quer retardar o processo de envelhecimento. Boa alimentação, exercícios e evitar o uso de medicamentos. Pessoas, por exemplo, que fazem quimioterapia ou que fazem uso prolongado durante muito tempo, eles têm o desenvolvimento da catarata muito precoce, assim como também pacientes diabéticos, né, que cuidam mal da sua condição, eles têm não apenas o desenvolvimento dos problemas de retinopatia diabética, mas isso também potencia e acelera o desenvolvimento da catarata. De modo que os conselhos são conselhos de bom senso mesmo. Cuide-se, que você vai retardar o seu processo de catarata. Mas se tiver, não se preocupe, porque o resultado cirúrgico da catarata, hoje um paciente de catarata pode e deve esperar, na sua cirurgia, ficar completamente independente do uso de óculos, o que por si só já é um atrativo, né, para qualquer pessoa que se vê obrigada a usar óculos. Ok. Doutora, a sua participação aqui no nosso programa é sempre um bom papo, sempre bastante esclarecedor e sempre uma oportunidade imensa de poder informar com qualidade aos nossos ouvintes. Quero agradecer demais o senhor ter estado aqui com a gente ao vivo, informando, né, esclarecendo dúvidas, falando sobre esse problema que é tão comum, mas que é importante que a gente tenha cuidados especiais, como o senhor bem disse agora no final, falando sobre a catarata e o envelhecimento da população. Dr. Ricardo Guimarães, muito obrigado, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Tarcísio, até a próxima, até mais.